Olha só a Tainá de Belo Horizonte. Isadora, como foi o processo interno de deixar o direito e se permitir viver outra verdade? Gente, vocês estão inspirados, hein? Galera, tô gostando de ver. Ah, BH. Meu marido é de BH. Eu também nasci em BH, mas eu fui criada aqui. Mineirinha? Mineirinha também. Mineirinha. Também. Mas fui criada desde pequenininha aqui. Então, esse processo é porque a gente sempre tem uma verdade que a gente busca, né, na gente. Então, a gente tem que ouvir. Eu vi muitas pessoas fazendo transição de carreira e, sobretudo, com a idade que eu tinha, né? Na época, já faz bastante tempo, tá, essa transição de carreira. Eu tinha 28 na época, agora eu tô com 47, então já faz 20 Mas eu vou te falar que você anos. era precoce, hein? Mas você sabe que com Em 20 tudo, anos, até nos seus pensamentos mas sabe que adolescentes. 28 anos é um momento que acontece muita transição de carreira? É uma idade com muita transição de carreira, 28. Porque é um momento que você está no início ali, mas você se questiona se é aquilo mesmo que você quer. Então, esse se questionar, porque a vida ela sempre tem uma possibilidade de você abrir caminhos. E também, a gente não pode sempre colocar de uma forma em que abrir um caminho é fechar outro. Entende? Isso não é verdadeiro. Então, assim, eu tô sempre aberta pro direito. Outro dia eu até questionei e falei, nossa, será que eu vou voltar a fazer direito de família, direito sistêmico? Eu fazia tão bem. Nossa, eu fui conciliadora judicial há tantos anos. Porque, veja, uma coisa não impede a outra. Né? Eu posso, de repente, fazer uma transição de carreira que não signifique esse ou esse. E aí eu fico aqui, eu tô entre a garrafa e não tem que ser, não. Por que eu não posso colocar água dentro e ter os dois? Entende? Não... Tudo tá conectado, Tudo tá conectado. gente. Então, assim, às vezes eu posso manter o que eu já tinha e agregar uma nova, né? Às vezes, não necessariamente uma nova profissão, mas algo que agregue pro que eu quero viver, mas eu não preciso sair largando tudo. Isso é uma coisa que me perguntam muito. Mas então, professora, mas daí no outro eu não vou ter recursos, né? Isso me perguntam muito. Eu não vou ter recursos, será que então eu devo pelo meu sonho? Não. Você tem que ter uma objetividade. O autoconhecimento também traz objetividade na mente. Poxa, se é aqui onde eu vou ter os recursos para minha família, eu vou largar isso? Não. Eu vou manter. E vou continuar tendo aquele, né, o subsídio do recurso. E aí eu vou para uma outra coisa que eu gosto para que ela complemente, né? Então isso é importante. Não pode dar essa sensação de que a transição é um peso. Né? Essa sensação que a transição é um peso, ela é muito difícil. Agora, o que é importante nisso? Decidir. Né? Então tem uma coisa, aquela história, quem não decide o que quer, recebe o que não quer. Exatamente. Né? Então, assim, decidir é muito importante. A dúvida é muito ruim quando eu penso em fazer a transição de carreira. Eu tenho que decidir algo. Ou eu fico, ou eu vou para algo que seja muito diverso, ou se eu ficar, né? Eu posso decidir agregar outras coisas, mas decidir é sempre muito importante. A gente tem dificuldade em decidir. A gente tem muita dificuldade. A gente fica com medo do que vai acontecer e a gente não decide, como se a gente pudesse controlar o resultado. Mas a gente não tem controle do resultado. A gente não tem controle de nada, né? Exatamente. E quando a gente vai entendendo que a gente não tem controle de nada, aí o autoconhecimento nos mostra, a gente fala assim, eu vou ter que decidir algo, vou ter que fazer algo, e eu vou ter que rezar, né? Porque a gente também não reza, né? Então a gente tem que agir e orar. É o que a gente pode fazer nesse mundo. Agir e orar. Mas a gente não quer nem agir e nem orar. A gente quer antever o que vai acontecer lá na frente. Então eu quero antever se essa transição vai ser benéfica para mim. Impossível. Não tem como. Não tem como prever. Só que nesse caminho o conhecimento também é importante, né? Porque muitas vezes a pessoa ela quer fazer algo, mas ela não, tem um medo porque também não tem segurança o suficiente, porque não tem o conhecimento necessário. Então, é importante o autoconhecimento, mas o conhecimento para a área que você vai, porque filhos sonhadores todos somos. Com certeza. Nossa, eu vou para Marte e volto em 5 segundos. Vocês não têm noção de meu cérebro. Com certeza. Eu que trabalho muito com pacientes que pensam em fazer transição de carreira e que fazem todo esse movimento para entender como a mente deles funciona e identificar quais são os potenciais e quais são os dons, quais são as dificuldades, onde que vai pegar, onde que tem, né, facilidade. Veja, eu vejo o quanto às vezes a questão é só um preparo, falta o conhecimento. Tem despreparo. Aí eu tenho um grande sonho. Tá, mas você né, eu lembro que eu tinha uma paciente minha que ela queria ser uma grande estilista. Então, vamos começar. Vamos fazer um curso. Vamos lá na costureira para ver como é que ela faz. Agora vamos fazer um outro curso técnico. Aí vamos fazer um outro estudo. Agora vamos... Veja, porque eu também tenho que ter preparo. Porque só eu ter o sonho é decisão. Mas eu não tenho o conhecimento. Aí, na verdade, eu estou sendo irresponsável comigo e com as pessoas ao meu redor, né? Então, claro que o conhecimento, ele vai ser a chave. Então, tem uma parte que
é o dom, que tem dons naturais que a gente já leva, né? Aqueles que a gente vê desde pequenininho, eu tenho aquele dom natural, sei lá, para comunicação. Com certeza você já falava bastante desde pequenininho. Minha filha, mais que papagaio. Então, a gente já sabe. É o dom natural. Agora, para que você vai usar o teu dom natural? Exatamente. Aí você vai direcionar. Você pode ser professora, pode fazer aqui o podcast, pode fazer Mas não palestra. posso cantar. Já vou falar pra vocês que eu sou cantora de karaokê só dentro da minha casa, 4 paredes, e olha que os vizinhos quase chamam a polícia, porque olha quase estoura os vídeos. Então cantar não dá. Cantar não dá. Então, olha só. Não quer dizer que você é bom, por exemplo, com a voz, que você pode fazer tudo. Dá pra fazer muitas coisas. E claro que se, vamos dizer, agora eu falo assim, não, mas eu sempre falei, mas eu quero cantar. Mas aí eu não canto bem ainda. Eu posso aprimorar? Posso. Talvez não seja um dom natural, aquilo que você vai seguir com mais, vamos dizer assim, mais propriedade. Mas você pode, né? Eu canto e também não sou aquela pessoa que, tipo, eu desafio mas muito. eu tiro uns 10 no karaokê, gente. Pensa na alegria da pessoa. Mas é porque ele é meio que a contágio, não é da voz não, né? Se fosse pela voz, minha filha, senhora zero. Pode estar com a cara rachada. Olha que mensagem linda que deixaram aqui. Okay. Sou aluna da professora Isadora há 8 anos e sou muito mais feliz depois que a conheci. Até me casei e ela celebrou num lindo e importante ritual que foi o meu processo de cura feminino. Graças a ela, a Márcia Tax. Que lindo, Márcia! Parabéns! Você vê como tem pessoas que nos conectam e nos entregam chaves? É sobre isso. É sobre isso. Beijo, Márcia. Que coisa linda, adorei. Olha lá, Viviane, melhor professora. Tem um aqui que não tá aparecendo, mas eu já volto pra cá. E olha só, o pessoal do rádio tá bombando aqui, ó. Ah, é? Existe um momento certo para fazer uma virada de vida tão profunda ou a vida convida naturalmente? Renato de Porto Alegre. Obrigado, Renato, pela sua pergunta. Ótima pergunta, Renato. A vida convida. Mas a gente tem que ter a sabedoria para ver quando o convite chega. Porque às vezes, sabe, quando o convite chega, sabe aquela correspondência que veio embaixo da porta, mas você passou por cima, pisou nela e ela se misturou com a conta de água que já estava no débito. E aí você falou, não recebi nada. Então, assim, essa abertura da mente para ver o convite, porque às vezes, assim, é óbvio, né? Tá batendo, assim, né? Tem uma palavra em sânscrito que a gente fala que é upa, que é perto, assim, né? E a gente diz assim, que quanto mais tá upa, quanto mais tá perto, menos eu vejo, né? Que às vezes tá aqui, só que as outras pessoas estão vendo. Aí, o que a gente faz? A gente precisa ter a sabedoria para pedir ajuda. E às vezes, quem é essa pessoa? Pessoas neutras, como um professor e um terapeuta, né? Porque a gente vai ter essa neutralidade para te ajudar a ver, e é duro, né? Às vezes a gente enxergar, mas é o nosso papel. Quem é professor e terapeuta é o que eu faço o dia inteiro. Olhar e falar, tá aqui ó, a correspondência, tá vendo? Ó, que chegou aqui, a oportunidade tá batendo. Você vai pegar... O meu professor costuma dizer que a oportunidade, ela bate uma vez, né? Então, você tem que ouvir bem essa batida na porta. Só que, às vezes, quando você não tem, às vezes, uma pessoa que possa ver com neutralidade, a gente pode recorrer àquelas que não têm neutralidade, que são os nossos amigos familiares. Eles não têm neutralidade, porque, né, a gente vive com projeções, né? Quando a gente está vivendo de forma familiar, né? Eu vejo algo que é importante para você, mas eu também tenho uma intenção ali, eu ganho aqui, eu perco ali. Mas essas pessoas também conseguem. E aí, dentro desse pulo do gato, dentro do autoconhecimento, a relação que é mais importante de todas que a gente tem é de marido e esposa. Essa é a pessoa que vai enxergar a gente da forma mais... que às vezes a gente quer ver. Então, para essa pessoa é importante, quando a gente não consegue ver se está na hora da gente fazer uma transição, uma grande mudança, essas pessoas muitas vezes são aquelas que podem dar uma luz. Mais do que um filho, mais do que pai e mãe. Porque a gente já é adulto, já é para ter cortado, né, nosso cordãozinho umbilical, e o pai e mãe já não vai mais enxergar a gente como, de repente, quando era pequeno. E filho, a gente tem uma outra relação também, né? O filho às vezes pode até ver bem a gente, mas... E amigo, o amigo também é diferente. O amigo, a gente vai lá para ele nos dar força, para ele nos dar apoio, né? Mas, às vezes, o professor, o terapeuta e essa pessoa perto da gente, com quem a gente convive numa relação que é para ser igual, ela nos ajuda a enxergar o que a gente não está enxergando. Se você gostou desse corte, clica aqui no link ao lado onde está o episódio completo e já vai lá e se inscreve no meu canal.